Olá, pessoal! Tina Alvarenga, da It's Quitutes, bocadinhos de amor em forma de arte. Eu voltei aqui porque eu gostaria de mostrar para vocês, com mais calma, o uso da silicone bag, que a gente vai começar a comercializar lá no nosso site, tá? Então, o que que significa esse produto? Na verdade, ela é uma bag de silicone com esses anéis, né? Com essa marcação, para que as pessoas possam se orientar na hora de abrir as massas de tortas, tá? Ela foi feita para abrir massas de tortas. Entretanto, como nós da confeitaria somos pessoas muito criativas e versáteis, eu resolvi comprar e investir para abrir massas de biscoitos. Então, vocês podem perceber aqui que ela tem, né, essas medidas para que você possa escolher também, se quiser, qual que é o diâmetro que você vai abrir para cobrir o fundo ou a tampa das tortas. Entretanto, como eu achei ela muito prática, porque ela vai primeiro deixar a sua bancada muito bem organizada, né? Vai ser mais fácil de você trabalhar a massa, porque você vai ter a parte de baixo, vai colocar a massa em cima e vai ter a parte de cima para cobrir a massinha na hora de cortar. E isso vai evitar contaminação, né, de cabelo ou alguns pequenos insetos que podem acontecer, né? E também ela serve tanto para você cortar, abrir a massa, na verdade, você abrir a massa dentro dela, ou para você armazenar a massa dentro dela, tá? Eu tava falando lá no último vídeo que o seu Sérgio lá da Formosura, ele criou uma placa firme de metal que você pode assentar a massa aberta e levar para o freezer. Então eu achei a ideia dele sensacional e principalmente se a gente puder aliar o uso dos dois, porque aqui você pode guardar a massa tampadinha, evitar a contaminação dentro do freezer ou da geladeira e colocar a placa dele por baixo para manter a massa firme, reta, linear. Então, eu achei sensacional a ideia dele, porque ela vai deixar como se fosse uma placa reta, firme, né? E ela vai apoiar essa massa na hora que você for levar para o freezer ou para a geladeira. Então, parabéns aí pro pessoal da Formosura. E aí eu queria mostrar que a gente pode aliar, né, as ideias. Então, essa bag ela é bacana porque você pode tanto guardar a massa, por exemplo, você está fazendo vários sabores de massa. Você não pode abrir a massa agora, não quer deixar ela descansar fechadinha. Você simplesmente pode pegar a massa, né, e colocar ela aqui dentro, fechar, ou aqui ó, fechei. Ou se quiser, já pode abrir a massa, né? E aí você pode abrir a massa, colocar num tabuleiro uma folha de papel, colocar a massa aberta lá, vir com outra massa, abre de novo, coloca outra folha de papel, coloca a massa aberta novamente, vai fazendo algumas camadas e depois você guarda todas as massas abertas aqui, tá? Já em folhas e coloca a placa por baixo e leva para o freezer. Mamão com açúcar, coloca um papelzinho aqui escrito a data, o sabor da massa e é sensacional. Uma coisa bacana que eu gosto de falar é o seguinte, a massa de biscoito, ela não é igual uma massa de pão ou de pizza que a gente esparrama ela na bandeja, na bancada, né? E abre o máximo que puder. Não, a massa de biscoito, por ela ter que ser trabalhada, principalmente as massas amanteigadas, por elas terem que ser trabalhadas geladas, é importante você entender o seguinte, não adianta você abrir um monte de massa ao mesmo tempo. O ideal é você pegar pequenas porções, geralmente eu divido a minha massa inteira em 4, né? E aí eu vou abrindo aos pouquinhos, especialmente nos dias mais quentes, porque senão, se você abre toda a massa de biscoito na bancada, enquanto você vai cortando, o biscoito que ainda vai abrir aqui, a parte da massa que ainda vai abrir, você tá cortando aqui.
Quando você chegar nessa parte, na hora de retirar o biscoito, ele pode já estar mole. Então, a gente não abre biscoito em grandes porções, a gente abre o biscoito em pequenas porções. Por isso que eu achei que essa bag tem um tamanho ideal, ela tem aproximadamente 39 centímetros. Então, ela tem um tamanho ideal, porque uma receita de massa, ela vai render mais um... Olha aqui, olha, gente, ela tem... essa régua tem 30, ela tem um diâmetro de 39 centímetros, tá? Aproximadamente. Então, a gente não abre massa de biscoito aos montes, a gente abre em porções. Até porque, se você abre uma folha muito grande, na hora de armazenar, essa folha pode quebrar. Então, para quem tem esse costume de abrir a massa e deixá-la descansar já aberta, esse tamanho é o tamanho ideal, tá? Porque a gente consegue cortar uma quantidade muito grande. Haja visto que até as bandejas das desidratadoras têm, em média, esse tamanho aqui. Então, eu achei esse formato redondo sensacional, porque a gente consegue aproveitar bastante o espaço, corta, né, bastante biscoito com uma quantidade de massa, e enquanto você está cortando esse pedaço, a outra parte está na geladeira, né? E o ideal até você ter 2 bags dessa, porque você pode cortar a massa em 4 pedaços, guardar na geladeira e pegar uma outra bag para deixar só para abrir a massa. Então, como que funciona, gente? Olha só, eu tô com essa massa bem geladinha, ela tava na geladeira, tá? Vou tentar abrir aqui, mas se não der, não tem problema, a gente vai demonstrar a si mesmo. Aos pouquinhos ela vai amolecendo. Então, a gente centraliza a massa aqui, né? Aqui nessa marcação. É interessante porque mesmo a gente não precisando, né, dessa marcação, a gente pode se orientar para que a gente possa abrir a massa e ir rodando a bag no sentido de que você possa utilizar o máximo do espaço de uma maneira bem proporcional, né? Então, você vai virando a bag. Olha que maravilha, gente. Acabou usar plástico que atrai cabelo, que é uma maravilha, né? Deixa a gente... Eu fico super tensa quando eu uso plástico. Já usei demais, gosto de usar. Acho prático quando você pode usar o plástico, por exemplo, numa situação que você viajou, não tá em casa, precisa, né, de abrir, não levou tudo. Geralmente quem dá aula, né, acaba fazendo uso, mas sinceramente, depois dessa ideia aqui da bag, eu acho que a gente não vai querer mais usar o plástico. O papel, ele é bem bacana, porque ele vai deixar a sua massa bem lisinha, né? Ele não amassa tanto quanto o plástico e ele não atrai o cabelo, né? Mas ele também amassa depois de umas 3 ou 4 vezes que você começa a usar, a passar, né, o rolo e tal, então você tem que trocar. E a grande vantagem que eu também achei é que você vai fazer um investimento só. Ela é fácil de lavar, tá? Ela é super fácil de limpar. Pode lavar a mão com um sabonetinho, um detergente neutro, né? Pouca quantidade para não contaminar aqui. E deixar secar, tá? Ela tem um plástico, um zíper de plástico. O forrinho dela é todo de tecido por dentro. Então, é tranquilo. Eu fiz um teste antes e coloquei a massa bem na borda quando a massa estava mais inteira. E ela não sujou tanto o zíper não, tá? Mesmo porque depois que a massa vai para a geladeira, ela fica tão durinha que na hora que você vai tirar, ela sai inteirinha daqui. Então, não precisa preocupar se não vai ficar difícil de limpar, não é difícil, tá? Então, a gente abriu a massa aqui na gramatura que a gente escolheu. Eu tô usando esse rolo com uma gramatura que eu acho ideal para esse tipo de biscoito que eu quero, tá? Abri a massa bem, vou abrir o zíper. Eu posso fazer o corte aqui dentro mesmo, se eu quiser, né? Ou eu posso tirar a massa, colocar no tapete e dar mais uma alinhada, caso eu ache necessário, tá? Igual eu falei, essa massa tá bem gelada. Então, é importante, né, deixá-la bem lisinha, aberta. Eu queria aproveitar também para mostrar para vocês que a gente pode decorar o biscoito, né? Eu tava falando disso no outro vídeo, mas não deu tempo de mostrar. A gente pode decorar o biscoito também quando a gente quer um biscoito que já saia pronto do forno, né? Então, vocês podem usar os moldes de silicones
para fazer texturizações nos biscoitos. Fica muito legal. Olha só, esse aqui é um molde de folhinha. Como que você vai proceder? Você vai colocar um molde virado, né? A massa já foi aberta. Eu vou marcar aqui com o molde. Vou tirar. Olha que lindo, gente, que fica. Vamos usar um quadradinho como esse, por exemplo, né? Eu posso usar aqui. Eu posso usar só uma parte do biscoito. Eu posso dar asas à criatividade, né? Eu posso... Vamos ver aqui. Posso fazer... Ah, esse aqui não deu certo, não. Posso fazer um corte assim, ó. Deixar só uma partezinha, né? Outra coisa legal que vocês podem fazer, vocês podem decorar, né, o biscoito, texturizar o biscoito, com o próprio molde de silicone, aí não precisa ser esses de renda, né? Vou fazer uma outra flor aqui. Vou fazer a flor mesmo. Vou fazer esse aqui, que é o desenho dessa flor hibisco, né? Que a gente ama. É a cara do Brasil. Olha que lindo. E daí, vocês vêm aqui e cortam, né? E já deixa a massa texturizada. Fica super bonito, gente. Aqui, ó. Tirei usando a parte de baixo da bag. Ó, levantei. Fácil, fácil, fácil. Tirei. Aí eu vou colocar no tapetinho, né? Vou colocar no tapetinho para poder ficar bem texturizado, bem bonitinho, ó. Alinhar bem certinho no tapetinho para ele ficar com essas marcações aqui, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então aqui, ó, olha que facilidade. Tirei, olha que lindo. O biscoito já tá saindo do forno com uma cara diferenciada, né? Aqui eu vou dobrar novamente, ó. Quase não toco na massa, né? Especialmente porque eu tô com as luvas. Então aqui, ó, eu vou abrir novamente. Eu quero fazer uma outra marcação aqui e quero aproveitar os biscoitinhos que eu já cortei para mostrar para vocês que lindo que vocês podem fazer várias texturizações nos biscoitos, inclusive até com a telinha, né? Já mostrei no outro, mas quero reforçar nesse aqui. Vocês podem fazer marcações super bonitinhas, né? Usando a própria telinha de assar, ó. Vocês vêm aqui, marcam o biscoito com o próprio rolo. Quero fazer só um biscoito marcadinho, ó. Porque eu quero colocar uma folhinha em cima, então eu vou cortar aqui. Cortei. Eu quero colocar uma folhinha aqui em cima, que eu também fiz, ó. Eu fiz uma folhinha, umas flores, na verdade. E eu quero aproveitar para mostrar para vocês que vocês podem usar os moldes para fazer biscoitinhos também, já no formato dos moldes. Então, esses moldes, os moldes mais profundinhos, vocês podem usar. Tipo esse molde, por exemplo. Olha que lindo, são flores, né? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei a massa aqui, vim com rolo, passei para afundar, tirei o excesso com aquela espátula que eu tinha mostrado mais cedo para vocês. Pus no freezer. Então, depois é só tirar. Você pode assar o biscoito dessa forma, ou você pode colocar em cima de biscoitos e fazer um biscoitinho diferenciado com volume. Olha que lindo que fica, tá? Então, são ideias que a gente vai tendo, que a gente pode fazer um diferencial no biscoito da gente, né? Então, vocês podem fazer um biscoito diferenciado que já vai sair do forno decorado, tá? Olha aqui que gracinha. Imagina você fazer um saquinho de flores, de biscoitinhos de flores como essas. E já vender desse jeitinho decorado, né? Fica tão bonitinho, gente. Então, são ideias, né, que a gente pode, olha, usar a criatividade para fazer lindos biscoitos de maneira bem... Olha que gracinha. Vocês podem fazer sabores, né? Colocar biscoitos saborizados. Dependendo do formato da flor, vocês vão customizar aqui, né? E colocar sabores diferenciados. Então, é mais uma ideia. Inclusive, esse molde aqui, ele é um par. Vem um molde de flores e outro de laço, que vocês podem usar, tá? Vocês encontram ele lá no nosso site. Então, fica super bonitinho. Depois eu vou mandar as fotos para vocês verem os biscoitos já prontinhos e super decorados, né?
usando o ABEG de maneira prática, limpa e eficiente.